Nouvel show ki entre la kayou, kounye la. Nouvel show se yo ak zorey ou tout kote ou ye, la pote ba ou tout denye gros nouvel kap pase nan peyi d'Haïti ak lot bod lo. Abone ak chanel Nouvel Show, klike sou bouton subscribe pou jwen tout san manke yon. Recentemente fizemos um experimento na Unicamp, que foi dar uma disciplina que foi fantástica eu dei junto com a Silvana Rubino, que ela estuda o modernismo, e eu, trabalhando com Moçambique, a gente resolveu dar uma disciplina sobre arquitetura moderna em Moçambique. E foi uma experiência extraordinária. Agora, o que eu vou trazer aqui para vocês é o Haiti, né? Depois, na discussão, eu vou tentar estabelecer conexões com a Costa Rica, na medida do possível, mas depois, na discussão, a gente pode tentar ir mais a fundo nas conexões a partir da experiência que vocês estão acumulando aqui e agora. De qualquer maneira, eu acho extremamente oportuno uma discussão sobre o Haiti em qualquer contexto contemporâneo, ou seja, não especificamente num contexto em que a gente esteja se voltando para um país da América Central ou para o Caribe, mas eu diria que em qualquer contexto. Então, eu vou tentar me situar nessa discussão sobre o Haiti e me situar no que eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje. Eu, da mesma maneira, eu comecei a fazer pesquisa em contextos africanos. Eu sou de outra era geológica já, então eu comecei no final da década de 80 e comecei a fazer pesquisa em Moçambique. Primeiro foi a Guiné-Bissau, depois eu fiz pesquisa em Moçambique a partir de 97, morei em Moçambique e retorno a Moçambique sempre que possível, praticamente todo ano ou cada 2 anos. A partir de 99, eu comecei a fazer pesquisa no Haiti. Nunca passei tanto tempo no Haiti como em Moçambique, mas retorno ao Haiti, passei meses, volto, enfim, a cada 2 anos, pelo menos, eu tenho pesquisa, eu tenho alunos que eu coordeno pesquisas lá, etc. Por que eu acho absolutamente pertinente? Eu acho pertinente no contexto, em qualquer contexto em geral, e no contexto brasileiro em particular. Eu fico muito perplexo como, de alguma maneira, todos nós participamos de algo que eu vou tentar explorar com vocês aqui, que é uma espécie de grande operação de silenciamento com relação à produção intelectual, à história do Haiti, em geral, mas, em particular, com a produção intelectual haitiana, certo? Eu diria que existe efetivamente uma operação de silenciamento e de esquecimento, da qual todos nós participamos de maneira passiva ou ativa, certo? Passiva, todos nós participamos, porque nós não conhecemos, não somos formados, não somos obrigados a conhecer e não necessariamente temos interesse, né? E eu vou tentar mostrar que é um grande equívoco a gente não ter interesse, certo? E ativa, que é quando você tem a oportunidade de conhecer e mesmo assim você insiste em desconhecer. Então, a discussão que eu vou tentar trazer para vocês aqui é uma discussão de tese. Eu tenho uma tese aqui. A tese é que a história intelectual haitiana é extraordinária. Ela é de uma qualidade espantosa. Existem movimentos intelectuais contemporâneos que, na verdade, nascem no Haiti e que só passam a ser reconhecidos décadas depois em outros contextos, certo? E que, no entanto, sistematicamente todos nós, esquecemos e deixamos de lado essa história intelectual, que é uma história que tem um impacto, ou poderia ter um impacto, no contexto americano, que eu acho absolutamente extraordinário. O que eu estou tentando dizer para vocês aqui, a gente pode discutir depois, é que a história do Haiti ela é acompanhada de um processo que está para além da consciência dos sujeitos, e esse processo é algo que a gente vem chamando, no debate sobre o Haiti, de anti-haitinismo. Ou seja, e deste processo, a América em geral, e o Brasil em particular, participa ativamente, que é uma sistemática de silenciamento, de anulação do que é a experiência histórica haitiana. Então, eu vou tentar falar dessa experiência histórica haitiana da perspectiva de alguém que fez pesquisa de campo. Eu fiz pesquisa de campo no Haiti e tenho, sobretudo, o esforço meu junto a um grupo pequeno de alunos, e nesse sentido eu acho que a minha equipe se diferencia de outras que existem, sobretudo é tentar atrelar
a nossa experiência de campo no Haiti ao debate intelectual haitiano. Ou seja, eu procuro fazer exatamente o que geralmente os antropólogos norte-americanos não fazem no Haiti. Para nós seria inaceitável, é inaceitável, alguém vir fazer uma pesquisa no Brasil e desconhecer o fato de que existe uma tradição intelectual brasileira de pensar o Brasil. Vocês concordam comigo? Ou seja, é inaceitável, é grotesco, existe, mas é inaceitável e é grotesco. Ou seja, alguém que venha sistematicamente ao Brasil e ignore a existência do Antônio Cândido, por exemplo. É algo que para nós seria... Exatamente. Eu estou dizendo que no Haiti nós temos uma sistemática eventual de ida de pesquisadores que ignoram sistematicamente o que, da minha perspectiva, é a história intelectual do continente americano mais extraordinária e de uma qualidade excepcional, certo? E por quê? Entre outras coisas, porque ela traz dentro de si uma ideia e uma prática pautada pela Revolução. E pela ideia da Revolução e pela prática da Revolução. Então, eu vou tentar trabalhar com vocês essas duas noções, ou seja, de um lado, a Revolução como ideia e como um referencial histórico fundamental para nós pensarmos a história intelectual haitiana, mas pensar a Revolução como uma prática cotidiana. Tá certo? Então, vamos ver se eu consigo fazer isso com vocês. A discussão chama "Nous tous ces petites salines", que seria uma frase que se usa muito no Haiti, que quer dizer nós todos somos filhos de Dessalines, e Dessalines é um herói haitiano sobre o qual eu vou falar, e Revolução como história e Revolução como prática no Haiti. Essa seria uma fotografia da região de Milot, onde um aluno meu faz pesquisa atualmente, e essa é uma fotografia recentemente, de uma campanha eleitoral, e justamente se colocou o candidato, ele colocou no TF 1804, ou seja, nós fizemos 1804, que é a data da independência do Haiti, na FE 2015. Ou seja, vamos fazer 2015. Esse é um ponto muito importante, ou seja, a conexão cotidiana entre os acontecimentos presentes e a revolução haitiana. Tá? Aí vamos tentar explorar isso daí. E embaixo, "Nous tous ces petits Dessalines", tá certo? Essa seria uma imagem do Dessalines, uma imagem equestre, né, no centro de Port-au-Prince, com as bandeiras do Haiti no entorno. Bom, rapidamente, para tentar dar um retrato do que seria essa revolução, a gente imaginar que, em 1791, começa a existe o início de uma rebelião escrava. Essa rebelião escrava ela é objeto de uma discussão historiográfica que a gente vai tentar, e que é uma discussão historiográfica que mobiliza historiadores nos Estados Unidos e na França, mas é uma discussão historiográfica, sobretudo, haitiana. Entre 1791 e 1804, e aí é importante ter presente o seguinte, nesse período, Saint-Domingue, que é o que vai dar origem ao Haiti, era a colônia mais rica que a França jamais teve. Ou seja, Saint-Domingue arrebentou com o comércio de açúcar brasileiro. Foi Saint-Domingue que tirou o Brasil das paradas no comércio internacional de açúcar. Foi Saint-Domingue que começou a produção de café e de cacau. O café veio para o Brasil depois da independência do Haiti, tá? E é trazido por um senhor francês que se estabelece no Rio de Janeiro. Tá? Então, durante um período no século XVIII, as riquezas que essa pequena faixa de terra, que é a parte ocidental da ilha de São Domingos, né? Você tem a parte oriental, uma parte que ficou sob dominação espanhola, era a atual República Dominicana. Naquela altura era uma parte com baixa população, não existia uma grande exploração, enquanto que nesse pedaço ocidental, que é cerca de 30 mil quilômetros quadrados, nós vamos ter uma exploração intensiva, sobretudo, de açúcar, mas não só. E, em 1791, nós temos uma população, nesse pedaço, de cerca de 500 mil escravos. Ou seja, é muita gente para 30 mil quilômetros quadrados, tá?
E esses 500 mil escravos, existia um levante contra a dominação francesa. Tá? Existe um debate historiográfico sobre esse levante. O que foi esse levante no Haiti? Ele foi o produto da importação ou da chegada de ideais da Revolução Francesa? Tá? Isso transformaria os escravos haitianos em leitores, o que não é uma ideia, porque efetivamente liam, leitores ou escutadores da filosofia iluminista do século XVIII, o que certamente é real, porque as ideias elas circulam. Né? Isso é um ponto fundamental. Né? Ou seria a Revolução de Saint-Domingue uma espécie de quilombo dos Palmares que acabou dando certo? Né? Ou seja, uma rebelião escrava africana, de matriz africana, algo associado ao que no Brasil ganha o nome de quilombo, posteriormente, que na América Latina se chama em geral de cimarronagem ou palanques, e que no Haiti se chama de marronagem. Afinal de contas, o que foi essa guerra, que começa em 1791, acaba em 1804, expulsa os franceses